Olá, gente, boa tarde. Mais uma live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário. Já vou ver se a Gabi tá por aqui. Tá online, vou convidar ela. Já tô te convidando, Gabi. Oi, Olá! Tá me ouvindo bem? eu tô. Você tá me ouvindo? Tô sim, tudo certo. Maravilha. Só ver se tá Maravilha. conectado aqui. Tá. O áudio tá bom? Tá ótimo. Eu acho que meu fone desconectou, mas eu vou sem fone, então. Tá. Então, se você quiser botar depois, tanto faz também. Tá. E Então, vou aí, Pan? apresentar um pouquinho o projeto. Esse é o Cinema em Movimento, o Circuito Universitário, que está acontecendo em todo o Brasil, nos 26 estados e no Distrito Federal. Eu sou representante do Rio, então está acontecendo em São Paulo, em Minas, no Piauí, na Paraíba. A gente já está na reta final, mas ainda tem as lives, né, que estão acontecendo. E as lives são sempre uma conversa muito tranquila sobre algum filme do projeto. Né? A gente tem 5 filmes e hoje vai ser do Para Onde Voam as Feiticeiras, que é um filme muito legal. É um filme que é feito por certos artistas, né, LGBTQIAPN+, que estão ali no meio de São Paulo, vivendo e fazendo o audiovisual acontecer, né? E aí, hoje a nossa Uhum. convidada é a Gabi. Queria que você se apresentasse, Gabi, falasse um pouquinho de você e depois a gente entra nas questões do filme. Tá. Então, meu nome é Gabi Andrade. Eu sou roteirista há quase 3 anos, mas eu me formei em produção audiovisual em 2016 e venho fazendo alguns trabalhos, assim, né, independentes desde lá. Videoclipes, curta-metragens, também trabalhando com algumas empresas como roteirista de YouTube. Então, eu sempre fiquei inserida nesse meio, mas assumidamente roteirista faz uns 3 anos, também assumindo agora a direção de alguns projetos aqui na minha cidade de Bauru, né, interior de São Paulo. E é isso, estou expandindo assim os horizontes, também tenho planos de fazer a minha própria produtora, né, com a minha amiga Tabata, que está aqui assistindo a live também. E é isso, o Ótimo. audiovisual sempre fez parte da minha vida, né? Desde o terceiro colegial, naqueles projetinhos de escola, né? Então, eu fazia o roteiro, a direção, e eu nem sabia que eu ia trabalhar com isso hoje em dia. Então, é uma coisa que está dentro de mim faz muitos anos. E seria isso. Sim. Eu sou do teatro, né? Mas eu tenho que confessar que o audiovisual é onde chega, né? É onde as pessoas têm acesso, independente da sua classe social, independente se estão dentro de uma sala de cinema ou dentro de uma sala de teatro, dentro de um espaço cultural, né? O cinema, ele chega nas casas, né? Ele invade, diferente do teatro. Mesmo eu sendo do teatro, mesmo eu sendo uma pessoa, uma atriz, uma artista, que Uhum. pensa o teatro como transformação social, o audiovisual, ele ganha, né? Assim, querendo ou não, é a nossa aliada, é claro. Hoje em dia a gente tem muito a relação do teatro e da multimídia, né? Que é você fazer teatro e você poder gravar e você poder mesclar, colocar uma projeção no fundo e você fazendo teatro. E Exato. quando teve a pandemia, né, aí que a gente usou mais ainda a ferramenta do audiovisual para o teatro, né? Todas as aulas eram em sistema de classroom, né? Em sistema de vídeo aula. Então a Uhum. gente tem que reconhecer que realmente o cinema, eu acho que chega, né? Ele vai até a casa da pessoa. Pessoas, Ele uma quantidade maior consegue assistir. E o Para Onde Voam as Feiticeiras tem um pouco disso, né? É um longa que é filmado no meio de São Paulo, que é uma cidade muito, assim, caótica no bom sentido, mas também muito caótica de população cheia, né? É uma cidade super desenvolvida. E eles estão ali gravando, que tem aquelas intervenções daquelas pessoas que passam. Imagina, eu fico pensando, né? Como a galera da produção mesmo, né? Como os câmeras, como as pessoas ficaram ali a todo momento apreensivos para se caso acontecesse alguma coisa, como algumas vezes aconteceu. Mas mesmo Exato. assim, eles continuaram gravando e gravaram aquilo e fez parte do documentário, né? Fico pensando como Exato. foi
o roteiro, como foi pensar aquilo tudo. Se bem que foi uma direção, acho que coletiva, né? Sim. Parecia em alguns momentos. O que eu Mas. achei interessante desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode falar. É que ele parece que é um filme caseiro, né? Mas você vai ver os créditos depois, teve toda uma equipe envolvida, né? Pessoal do som, da direção, assistente, né? Teve bastante equipe por trás. E olhando, parece que é um documentário freestyle, assim, né? Mas não, foi tudo pensado, ele teve o roteiro, né? Contribuição do roteiro, os artistas contribuíram com o roteiro também. Então foi muito interessante, porque eles passaram essa impressão de que era um documentário bem caseiro, mas foi uma produção bem completinha, assim. Eu gostei bastante dessa sensação que ele me trouxe. Sim, e a diretora tem alguns outros trabalhos também, né? Então ela é uma pessoa que está aí fazendo audiovisual já tem um tempo. Mas eu acho muito interessante. E imagina como deve ser fazer um longa, já que você faz curtas, né? Você faz coisas mais reduzidas no tempo, mas também dá o mesmo trabalho, né? Imagino. Porque a gente tem que ser o mais objetivo possível para dizer tudo, ou pelo menos quase tudo, em 10 minutos, 15, no máximo 20, 25 minutos, né? Que é depois de meia hora, 40 minutos já começa a ser um média, né? Então, a gente tem que ser bem minimalista, assim. Eu sempre falo, né, para as pessoas que conversam comigo, o menos de personagem possível, o menos de complicação possível, uma locação, porque realmente não dá para ter vários personagens, você não vai conseguir desenvolver todos eles num tempo tão curto, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a narrativa minimalista, né? A mini trama. Aham. E eu acho que dentro do filme daria também para fazer vários curtas, né? Porque eles abordam temas variados, né? Não só o tema LGBT, Exatamente. mas também o tema, né, da negritude, o tema indígena. Sim, isso Tem bastante coisa. eu gostei que eles dão voz para essas pessoas que muitas vezes não são ouvidas, né? Eles param para conversar com todo mundo, eles chamam os indígenas lá, eles escolhem o caos ali de São Paulo, eles, não, vai ser aqui mesmo, vamos nessa parede aqui toda pichada, senta aqui. E aí, quando começa os indígenas a tocarem, todo o barulho silencia. E você só escuta o que eles estão tocando ali, o que eles estão cantando. Isso foi uma escolha narrativa muito legal, porque tanto o som quanto o silêncio, ele é uma escolha narrativa, ele vai gerar emoções. E a hora que você para de ouvir o barulho de São Paulo e começa a ouvir os indígenas ali tocando, cantando, o foco é todo deles. Você acaba entrando ali com eles, né? Você parece que você está sentado ali com eles naquela roda e ouvindo. Então isso aí foi muito, muito legal, essa profundidade, essa proximidade que eles trouxeram não só com eles, né? Nos créditos iniciais do filme, quando mostra cada artista com as mãos pintadas ou realizando a sua arte, a sua performance, teve a escolha estética do plano detalhe, plano do rosto, dos olhos, das mãos, e isso traz muitas sensações, muitas emoções para o público, né? Esse plano detalhe, porque você sente próximo daquela pessoa, você sente como se você estivesse ali. Então foi uma escolha estética e narrativa, né, tanto visual quanto narrativa, que me trouxe essa sensação de proximidade com eles, né, com cada um deles. Sim. E é mais forte ainda no final, né? Quando cada um fala um pouquinho da sua história. Nossa, aquilo ali é muito Da sua bonito. dor, da sua história, né, realmente, esses closes estão sempre presentes, né, nos artistas e nas pessoas que estão falando também. Então é muito interessante, essa escolha foi muito bem pensada. Porque talvez se tivesse mais longe, a gente não teria sentido isso, né? Se fosse um plano mais longo, um plano geral, por exemplo. Então o detalhe, o close, tudo ali é muito próximo. Então é bem bonito, é bem poético esse filme, né? O filme é a arte na sua mais pura forma de expressão, né? Então é muito incrível. Sim, total. E quando estão ali os indígenas, né, cantando no meio do comércio de São Paulo, parece que vai para outro lugar, né? Parece que realmente, você falou, tudo se silenciou e aí você só fica olhando eles e parece que eles estão em outra dimensão. Sim, traz uma sensação muito gostosa, né? E ao mesmo Sim, tempo angustiante, né? Porque eles sofrem bastante, né?
com essa são dizimadas as terras deles. Eles são dizimados por anos, ao longo desde o descobrimento do Brasil, né? Eles sofrem e tentam manter o pouco de terra que resta, né? Eles morreram naquelas terras, eles lutaram. E isso é muito importante, que é uma coisa que a gente não para pensar, né? A gente, na nossa correria, no nosso dia a dia, ainda mais eu como pessoa branca, né, como a Erika fala no final do filme, né, a bolha da branquitude, o delírio da branquitude, a gente não para pensar nisso. Então, esse filme, ele ele é extremamente importante para a sociedade, para a gente olhar para as pessoas, para a dificuldade das pessoas e lutar com elas, né? Nós não vamos sentir as mesmas dores, nós não sofremos as mesmas coisas, a gente tem o privilégio de pessoa branca, sim, eu reconheço isso, mas não quer dizer que a gente não possa lutar com vocês, lutar contra o racismo. Então, eu achei esse filme importantíssimo para trazer essa análise, né, para as pessoas que vivem na bolha da branquitude. Eu achei muito importante. Não Sim. só contra o racismo, né, mas contra a LGBTfobia, contra a violência contra as mulheres, enfim, a transfobia. Então, realmente é um filme que abre muitos olhos. Muita gente pode acabar se incomodando, o que é bom, né? O incômodo, ele é importante. Mas ele também fala muito sobre a questão da importância de um debate, né? De conversar sobre isso. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas têm suas próprias opiniões e não querem conversar, não querem debater. E eles debatem o filme todo, eles conversam as pessoas, chamam as pessoas para conversar, eles debatem entre eles conversam com pessoas que não conversam, que não têm o mesmo pensamento que eles vão lá, eles ouvem, eles rebatem porque eles não concordam, né? Isso é super normal, isso é um debate saudável, né? Mas todo mundo é ouvido. Isso que é interessante. Mostra a Sim, importância do debate. sim, exatamente. Eles debatem entre eles e eu acho fenomenal deixar isso no vídeo, né? No filme. Que é isso, Uhum. né? Ali, pessoas com corpos diferentes, pessoas trans, pessoas pretas, Uhum. pessoas LGBTs. E a diretora tem uma outra característica, né? Acho que é a Aliane que aparece no filme, mas assim, em um quadrozinho. Olhando a Carla, não me recordo agora. Eles estão ali, não. Se você quiser, agora você corta essa parte aqui e a gente não vai ter essa fala. Né? Se você quiser, você Sim, me sim. tira agora do filme e a Renata Carvalho fala isso, né? Se você quiser, você me tira agora do filme. E eu sou uma atriz com 30 anos, nunca fiz um filme, porque eu sou uma mulher Uhum. trans. Nossa, isso é muito forte. Muito forte. Exatamente. Eu É acho que forte. não teria outro título melhor, né? Porque é isso. E as pessoas que têm lugar de fala falar sobre isso, né? Claro que outra Exato. pessoa que não tenha o lugar de fala pode contribuir, pode estar junto, pode estar somando, como você disse. Mas Uhum. também é muito importante trazer essas pessoas de carne e osso, né? Essas pessoas que não são personagens ali, estão ali o tempo todo brincando, alguns criam algumas coisas, algumas performances, mas são pessoas que vivem aquilo, né? Todos os dias. E eu acho que essa parte essa leveza que eles trazem, né? Porque são os temas sérios, são temas difíceis, né? E importantes. Só que ao longo dos filmes eles vão brincando, eles vão dando risada. Então eles trazem um momento de leveza, mas na hora de ser sério, eles são sérios, né? Tem até aquela cena dos corpos, né? Estirados no chão, assim, em saco preto. Eu amei aquela cena. Foi uma poesia em uma cena para mim, porque enquanto os corpos estão lá, o pessoal tá tocando, os corpos se levantam ao som do batuque, né? Eles levantam e para mim foi uma coisa que eles gritaram assim: vocês não vão mais nos matar, vocês não vão mais nos silenciar, nós estamos vivos. Então eu achei isso muito poético, muito bonito e me emocionei demais, principalmente também quando a Preta Ferreira ela vai cantar, ela começa a cantar, começa a falar poesia, começa a falar toda a violência que eles sofreram ao longo de tantos anos por causa da cor da pele, né? Então é muito bonita, ela é muito autêntica, né, a Preta Ferreira, e todos têm as suas formas de se expressar muito únicas, né? Você vê a particularidade de cada um dos artistas. Isso é muito legal, muito mesmo. Sim. E é em 1h25, né? Então, assim, daria para ser muito longo, mas não sei se daria para ser tão curto, né? Talvez, eu acho que
É isso, né? A direção e o roteiro também diz quanto tempo vai ter, né? Que não dá pra contar a história de 7 pessoas num tempo curto, né? Por isso que você falou, tem que ser um personagem, tem que ser 2 no máximo. Sim, Porque imagina 7. exatamente. E eles escolheram, eles usaram muito bem o tempo, né? Porque cada um teve o seu momento de falar, cada um teve o seu momento de se expressar, falar das suas dores, das lutas, das perseguições que sofrem, mas também falar da liberdade, né? Do ser, de existir, né? De que só o fato de existir já é uma luta, né? Então, realmente, o roteiro, a direção, a produção deu espaço para cada um se expressar, falar. E é interessante que eles estão falando sobre isso, né, sobre a violência que eles sofrem, e ao longo das filmagens eles sofrem violência. Tem pessoas ali zoando, sendo preconceituosas, olhando com aquela cara, né? Tem a cena lá do pastor também, uma mulher chega pro homem trans, que eu não lembro o nome dele agora. Acabei de ver, esqueci. Ele chega com aquela cara assim, parece que vai dar um soco na cara dele, sabe? Tipo, então eles sofrem violências ao longo de todo o filme, do começo ao fim. Mas também, ciente das lutas, trazendo leveza, eles viram que a união ali, né? Eles unidos ali nas causas, eles são mais fortes, né? Então, esse ponto também é muito interessante. Sim. E olha que eles estão no centro de São Paulo, né? Se fosse no centro do Rio, talvez seria um pouco diferente, um pouco mais ameno. Agora, se imagina se fosse no centro de um outro estado que não está muito. Não por conta da população, mas também. Mas é que isso ainda falta, né? Políticas públicas que informem as pessoas, que façam uma conscientização mais humana, porque também não adianta a gente botar lá que é crime, é o racismo, que é crime, a homofobia, e você não ter outras formas de levar a informação correta para as pessoas, né? De ter filmes como esse em editais que seja de livre visualização de todo mundo, né? Eu acho que a arte tem muito Fácil, essa né? a arte tem muito esse dever também, né? De estar aí como ferramenta de transformação social para todas as minorias, entre aspas, né? A palavra minorias, mas para todos que precisam, assim. Que é difícil só você, enquanto indivíduo, ir lá e tentar conscientizar uma população numa cidade. Né? É cansativo, exaustivo isso. E às vezes dá até uma desanimada, como se as coisas não fossem melhorar nunca, né? E é difícil mesmo. Esse filme, ele também, eu achei que ele é muito didático. Eles fizeram a musiquinha lá do Sim, O Dito Não não, Dito. Gente, eu amei essa musiquinha. E super educativo, ensinando para as pessoas a diferença entre cis e trans, não binário, né? Então, ensinando também para aquele homem que aparece no vídeo que fala, eu gosto de homem e de mulher, então eu sou hétero bi. Não, você não é hétero bi, você é bissexual. naquele dia Ensinando com todo. descobriu que ele era bi. Ele acabou de descobrir ali, na hora que ele era bissexual, que ele não era hétero. E realmente é falta de informação, falta de conhecer, falta de se conhecer, né? E o quanto é importante isso. Eles explicam com muita paciência também, né? A menos quando a pessoa ataca eles. Aí também eles têm que se defender. Isso aí é o direito deles se defenderem. Eu achei muito legal aquela musiquinha. Muito E você boa. consegue ver ao redor, claramente no olhar das pessoas, as que estão achando o máximo e as que estão super incomodadas, Sim, né? Você consegue ver na cara, assim, das pessoas. sim, que nem o Muito bom. senhor que passou falando que a gente tem que votar no Getúlio Vargas, sendo que Getúlio Vargas já morreu há muito Meu, tempo. nada a ver, Getúlio Vargas. Como assim? Nada a ver, meu. Nossa. É logo no comecinho, né? Isso aí do Getúlio Vargas. Aí, ele já morreu, moço. Não vou botar nele, não. Ele sempre trazendo esse lado mais leve do humor também, né? Muito bom, é muito bom. Outra Sim, coisa que eu gosto muito é que eles mesclam isso com notícias, com outros artistas falando, né? Complementa a narrativa com isso. Porque, por exemplo, a gente não está só falando, ó, isso aqui é real, isso aqui acontece, né? Dos ataques aos indígenas, do pessoal tacando terror no pessoal de periferia. Tem até, acho que o Favela Vive também toca ali no meio, né? Uma música.
Então, tipo assim, tudo complementa a gente, é uma luta real, a gente não tá delirando, né? Por isso que acho que a Erika falou do delírio da branquitude, porque a gente parece que, né, não presta atenção nas coisas. Então, realmente tem essa complementariedade da narrativa e, traz para esse lugar de ver que isso é real, né? Não é mentira, não é só de uma pessoa, né? A luta é de todos. Então, é muito importante esse filme para a sociedade. Ele devia passar assim, ó, nas escolas. Sim, Porque é muito importante mesmo, muito. exatamente. Eu acho que eu vou puxar agora um pouquinho para sua área Uhum. de animação, né? E aí joguei rapidinho assim no Google, né? Animação, personagens LGBTs. E apareciam vários personagens. Fiquei assim, real, esse personagem pode ser uma inspiração, né? Pode ser criado a partir de características de uma pessoa LGBT. E aí apareceu o Bob Esponja, fiquei assim, apareceu alguns outros. Que eu fiquei assim, caramba, e como tá hoje em dia, assim? Ou o que você já viu, o que você pesquisa? O que você acha como tá o quadro dessa área da animação, né? Olha, eu tenho visto bem mais, alguns mais disfarçados, assim, né? Principalmente nos estúdios da Disney, da Pixar. Por exemplo, Divertidamente 2, a Riley, ela tem uma crush na veterana dela, que eles disfarçam de admiração. Mas eu, quando vi o filme, né, eu olhei, assisti junto com meu marido, eu olhei e falei, eu acho que a Riley, ela é LGBT, hein? Aí ele, será? Falei, é. Aí no final fala que ela tem um segredo, que ela não revelou pra ninguém ainda e tal, né? Só que assim, como é um grande estúdio, eles deram uma disfarçada, né? Então, mas é muito ainda difícil ter. Tem muita gente que é boicote, né? Eu assisti uma animação também na Netflix, que a personagem é LGBT assumida. Mas eu não lembro o nome da animação, mas é uma futurista, assim, então tá tendo bem mais. Graças a Deus. Mas deveria ser mais tranquilo, né? Deveria ser mais, tipo, personagens que realmente são, que não precisa disfarçar, mesmo se for de um grande estúdio, sabe? Que não precisa inventar outras coisas, porque eu sei que os criadores querem colocar, mas os lá de cima não quer, né? Porque sabe que vai ter muita gente que vai querer boicotar, que vai querer se incomodar, e não tem o porquê, não faz sentido nenhum. E mas eu tenho percebido bem mais, assim, ultimamente, que antes a gente não via nada, antes era 100% disfarçado. Sim. Mas hoje em dia, até mesmo Steve Universe, né, das meninas lá das gemas, eu não lembro o nome Sou muito ruim com o nome, tá? Sim, Não reparo. E, e elas são, né, personagens LGBT, só que como passa no cartoon, né, teve que ser disfarçado, assim. Quem percebe mais a fundo, sabe que são. Mas para as pessoas, assim, que os pais mais conservadores, que não querem deixar os filhos assistir, eles têm que dar essa disfarçada, né? Infelizmente. Mas eu tenho visto bem mais hoje em dia. Não, é total. Quando eu vi alguns desenhos, assim, falei, nossa, total, a Velma, né? Sempre tem esse rumozinho da Velma, do Cora, acho que é alguma coisa meio. É um, é um desenho, mas eu nunca vi. Mas a Velma, eu fiquei assim, meu Deus, e Bob Esponja também fiquei assim. E tem alguns que são mais explícitos e outros que são mais realmente camuflados, né? Então, porque é complicado, né? Porque a maioria desses caras aí que tem o dinheiro para produção, né? Produção executiva, assim, às vezes é uns caras geralmente branco, conservador, e o que atrapalha muito, né? Porque você quer fazer uma coisa diferente, uma coisa criativa, você quer dar visibilidade, você quer dar, né, tipo, para a pessoa se identificar também. Que nem quando fizeram a Branca de Neve, Branca de Neve não, a Pequena Sereia Negra. Gente, o que eu ouvi de gente falando que, estragou minha infância. Por quê? Por que estragou sua infância, sabe? Só porque escolheu uma atriz negra para cantar? Isso aí é racismo estrutural, puro, sabe? De você achar. Sereia nem existe. O que você está falando da cor da sereia? Sim. Sereia nem existe. Então, assim, é muito. Às vezes a pessoa acha que não está sendo racista, porque no desenho ela não era. Gente, mas todas as princesas, tudo branco. Acho que a única que não era a Yasmin lá do Aladdin, sabe?
Então tem que ter essa representatividade, sim, tem que ter. Não interessa se no desenho ela era branca. No live action ela pode ser negra, ela pode ser, né, japonesa, né? Porque a sereia não existe. Né? Ela pode ser do jeito que o criador quiser que ela seja, sabe? Então tem muito isso, né? Não, Da total. representatividade. Porque E eu não achei que estragou minha infância de maneira alguma. Eu adorei, inclusive. sim, gente. As crianças precisam, né? Também, se o desenho é uma coisa que elas assistem muito, se a animação é uma coisa que elas gostam, né? Os filmes animados, você tem que retratar um pouco do real, tudo bem, que, né? Eu acho que, me corrija se eu tô falando errado, mas a animação tem um pouco de fantasia, né? Tem um pouco de uma coisa ultra real. Mas por que não ter, então, né? Olha os Simpsons, eles falam coisas muito assim, né? E que acontece. Por que não, então, usar Exato. Eu vi até as menininhas falando, né? Várias pessoas filmaram criancinhas, né? Assistindo. Ai, nossa, mãe, olha só, a Ariel é igual eu, né? Olha só a importância disso. Para as crianças, gente. Você estragou a sua infância, mas tá salvando a infância de outro, né? Então, é importante isso. se estraga ou se te ofende em algum lugar, você que tem que pensar o que está acontecendo com você, né? Exatamente. Tá te ofendendo por quê, né? Você que sempre teve 100% representado ali na tela, nos livros. Você sempre teve essa representatividade. Por que você está se incomodando? Tá com medo de tirarem alguma coisa de você, sabe? Tem muita gente que tem esse receio, né? Sim, E não deveria. sim. Mas me diz um pouquinho do seu trabalho atual, como está sendo, como é, quais são as suas perspectivas futuras. Bom, meu trabalho atual está sendo agora mais focado nos videoclipes, né? Às vezes eu faço só o roteiro com algum parceiro meu, né? Às vezes eu faço a direção, toda a produção. E as duas partes eu gosto muito, né? Quando é só o roteiro e quando eu faço tudo. Inclusive, tem uma gravação agora em março de uma banda aqui de Bauru, que eu vou dirigir, estou produzindo. Só não vou filmar, porque eu não entendo nada de câmera, né? A minha parte é mais o backstage. E tá sendo muito legal, porque eu sempre fui apaixonada por música. Eu tive banda também, conheci meu marido assim, por causa da música. Ele saiu, a gente tinha bandas, né? Eu tinha uma banda, ele tinha outra, o mesmo gênero. A gente estava ensaiando nos estúdios, eu saindo, ele entrando, e a gente se conheceu. Quando a gente foi ver, estudava junto também, produção audiovisual, ele era meu veterano. E, enfim, casamos. Mas a música sempre fez parte muito da minha vida, assim. Então, eu vi nessa parte. Depois eu parei para pensar, nossa, gente, no videoclipe, na ficha técnica, nunca tem um roteiro, mas toda produção precisa de um roteiro, né? E aí eu comecei a analisar, falei, poxa, eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou focar nisso. E aí eu comecei a fazer desse o meu foco. E quando eu vi, em 8 meses eu já estava fazendo roteiro para uma banda gringa já. Então, de tanto persistir aí. E agora, sexta-feira, lançou um clipe de uma banda também que eu gosto muito, chama Nervous. E tá até no meu perfil também, quem quiser assistir. E assim, eu tô vivendo um sonho, porque eu lembro na faculdade, eu ouvia música assim, no carro e tal, e imaginava o clipe das bandas, né? Eu imaginava na minha cabeça como eu faria e tal. E eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo isso tão vivo hoje. Mas a questão do audiovisual em si, eu percebi que tem muito, 90% acredito, ou mais, né? E eu percebi que o quanto é difícil a gente, como mulher, conseguir oportunidades, né? Então, aí teve a ideia de eu fazer a minha própria produtora, porque manda currículo, manda projeto, ninguém quer saber. E aí a Tabata topou essa loucura comigo, e um dos primeiros projetos da nossa produtora, quando sair, né, vai ser a produção 100% feminina. De mulheres cis ou trans também. E porque realmente você vê que numa produção tem o quê? Uma mulher, duas, no máximo, se tiver. Então essa é uma coisa que eu me importo muito, que eu quero ter, né, esse incentivo para as mulheres, tanto quanto para as artistas mulheres, quanto para nós
da produção, né, dos bastidores. E é uma coisa que eu percebi muito, assim, homens conseguem vagas mais rápido do que as mulheres, né, tem mais... as pessoas não ficam questionando se ele sabe ou não o que ele está fazendo. A gente não, a gente tem que se provar, a gente tem que ficar o tempo todo mostrando que a gente sabe, que a gente é capaz. E isso também é cansativo, né? E é uma coisa que eu percebi ao longo desses anos, né? O quanto os homens dominam esse audiovisual ainda. Eu tô querendo mudar isso. Nossa, você tá querendo e vai conseguir. E é esse movimento, né? Se a gente não fizer pela gente mesmo, ninguém vai fazer. Né? E eu Exatamente. sei que é muito difícil para as mulheres, ainda mais nesses ramos mais, né, técnicos, que às vezes existe força de uma produção, e aí sempre Uhum. né, colocada a prova se a mulher consegue dar conta ou não. Dessa produção que é realmente as locações, que são as diárias. E, nossa, que tem umas pessoas como você, como a Tabata, para poder conseguirem criar as suas próprias e engajar e produzir trabalho também para outras mulheres. Assim. Se é difícil Exato. para mulheres, imagine para as mulheres LGBTs, imagine para as pessoas LGBTs. Nossa, é muito difícil, realmente. É um universo muito masculino e que isso é masculino pelo machismo estrutural também, né? Que a gente Infelizmente. vive durante anos, né? E esse projeto também a gente quis fazer com foco ou em artistas mulheres ou vocalistas de bandas mulheres, porque é um projeto de gravação de videoclipe, né? Que é a nossa especialidade. E a gente mandou para algumas artistas, todas ficaram super felizes e animadas. Claro que algumas ainda não conseguem, porque não tem como ser um projeto 100% gratuito, porque a gente também tem que valorizar as profissionais que vão aparecer ali, que vão fazer o seu trabalho. Mas muitas ficaram empolgadas, porque é uma coisa que não tem, é uma iniciativa que é difícil você ver, né? Tem alguns editais e festivais, né? Mulher no cinema e tal, mas você pegar e fazer assim, na prática, é mais difícil. Então, tanto que a Tabata falou, mas você colocou em algum edital, você fez alguma coisa? Eu falei, não, eu mesmo tô fazendo. Porque eu sou muito, meio ruim para edital, assim, não sou muito boa, não tenho muito conhecimento nessa parte, porque tem muitas burocracias, né? Então, o que dificulta também, né? Porque geralmente é o pessoal das faculdades que tem, não é uma coisa tão acessível assim, das pessoas que não têm tanto conhecimento. É um debate que eu tenho constantemente com meu esposo também, que ele também é super contra esse monte de regra. Teve um projeto aqui em Bauru que precisava falar de um tema específico. Ah, mas o seu curta vai passar no cinema. Tá, mas o meu curta não fala sobre isso, ele fala sobre mim, sobre o meu corpo. Que eu tenho um curta-metragem que chama Linhas do Corpo, né, que eu fiz com a Tabata, onde eu passo por esse processo de aceitação, né, porque eu sou uma mulher eu sou mid, eu não sou uma pessoa gorda, né, mas eu sou uma pessoa mid-size, tenho muita estria, e sempre foi um problema para mim, né, eu fui usar biquíni depois de anos, ano passado, então, assim, o Linhas do Corpo foi uma forma de eu me expressar nisso, se você quiser depois eu te mando para você assistir, é bem curtinho. E na cabeça do gordofóbico, qualquer barriga é gorda, né? E o meu projeto falava sobre isso, sobre essa aceitação, e não foi selecionado, porque não era sobre o tema que eles queriam. Então, e ela falou assim, você não quer mudar, não quer reeditar? Eu falei, não. Por quê? Porque foi a maneira que eu encontrei de me expressar. Pode ser que pareça que eu sou meio apegada nas coisas, mas é um projeto tão pessoal Mas é que o eu que não faz tenho como mudar. artista, né? Quem Então. escreve também é artista. E eu precisava desse não, para saber o valor que tem o meu curta. Eu só consigo hoje andar de cropped, com a barriga, com a estria. Mas a estria vem quase aqui em cima, assim, de tanta estria. Parece que mais do que às vezes uma pessoa grávida, eu tenho até medo de engravidar. Falei assim, meu Deus, se sem engravidar já tem tudo isso de estria, imagina engravidar. Mas é porque é aquela coisa, né, da sociedade falar que eu tinha que ser magra. Então fica naquela dieta. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu acredito que elas pioraram por causa disso também, né? Sim. E é isso, a gente tem que se valorizar, a gente tem que valorizar o nosso corpo, né? O nosso corpo é o lugar de existência. Ah, inclusive no filme eles falam uma frase maravilhosa, que eu tô tentando achar aqui nas minhas anotações. Ó, Sim. a minha arma é o meu corpo. Eu achei incrível essa frase. Quanto significado tem nessa frase, né? O quanto ela não diz, não só isso, mas tantas outras coisas.
E para mim, o Linhas do Corpo foi isso, né? Porque eu só consegui botar um biquíni depois que eu fiz ele. Eu tive que Sim. passar por esse processo. E não foi fácil. Quase desisti, a Tabata sabe. Eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais. As pessoas vão ver minha barriga. E no final eu fiz, deu tudo certo com o apoio dela, do meu marido, do meu amigo que editou. Então foi uma equipe muito legal que eu consegui formar. Que a gente sabe que o cinema independente ele é difícil. Muitas vezes a gente não vai ter o dinheiro para fazer. Tem que fazer tudo no mínimo do mínimo possível. Eu acho que é por isso que eu consigo me dar tão bem com curta hoje em dia. Eu aprendi a lidar com muito pouco, né? Com pouquíssimo orçamento ou nada. Então, eu acho que é isso. Essa frase diz muito pra mim, né? A minha arma é o meu corpo, né? Sim. É a arma e a resistência e a existência, né? Existência, exatamente. Orgulho, dignidade, existência, resistência, luta, né? E força também. Eu acho que com essa frase a gente pode ir fechando a nossa live de hoje, porque é isso, né? É muito É isso. forte. E eu agradeço muito, Gabi, a sua participação, ter topado, ter te conhecido agora. O Cinema Muito em prazer. Movimento agradece muito. Obrigada de coração mesmo, porque se não fosse vocês, eu não teria assistido esse filme, eu não teria conhecido. Então foi muito importante para mim também para assistir, para poder ter essa reflexão, ver a importância de um debate, ver a importância de respeitar as pessoas, de existir, né? E muito obrigada, falando de verdade. É um projeto muito bonito, né? Que vocês continuem fazendo esse projeto aí, ganhando cada vez mais força, mais espaço aí, tá bom? Sim, muito obrigada, Gabi. Muito obrigada a quem assistiu também. E quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir as próximas lives também. Vai. Beijo! Beijinho, tchau, tchau.